Yo, Zaunitas! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do professor. Eu acabei de assistir um vídeo do Luba, e eu vou fechar aqui o meu Threads, que eu estava com ele aberto. Eu acabei de assistir um vídeo do Luba, um vídeo bem interessante, onde ele basicamente fica 40 minutos discutindo aquele cancelamento que fizeram por ele, né? No caso, fizeram algumas postagens no X, mas ele postou no canal de Pokémon dele, sabe? Sim, o Luba tem um canal de Pokémon. É aquilo que eu falei pra vocês. O Luba, ele produz vídeos de Pokémon, o Luba. Ele tem vídeos de Pokémon no canal dele. E, inclusive, eu já vi muitos vídeos, porque eu sou uma dessas pessoas. Eu gosto muito de Pokémon também. Eu gosto muito de Pokémon. E eu assisto o canal dele, eu assisto os vídeos dele e outras coisas mais. Ó, você vê que ele tem postado, inclusive, frequentemente vídeos, ó. Ele postou esse vídeo de resposta, depois ele postou outro vídeo aqui 2 dias atrás, ele postou 3 dias atrás, 6 dias atrás, ó, 1 mês atrás. Então ele faz bastante conteúdo de Pokémon, né? E a discussão que era, né, com o Luba foi porque ele foi supostamente chamado para representar o Brasil no Campeonato Internacional de Pokémon TCG, que aconteceu no Havaí. E aí, beleza, ele foi lá pro Havaí, curtiu bastante, postou no Stories lá, no carrossel, né, fez 3 carrosséis, mostrou a tatuagem nova dele, e muitas pessoas começaram a cancelar o Luba. E não adianta você falar para mim que não é um cancelamento. As críticas que estavam sendo feitas ao Luba não eram críticas, aquilo eram ataques pessoais. Várias pessoas falando que o Luba não era merecedor de estar lá. Cara, pelo amor de Deus, você pode argumentar que a escolha foi ruim por XYZ. Você pode argumentar que o cara não produz conteúdo com a frequência que você gostaria. Você pode argumentar que o cara talvez não seja tão bom, não é diamante no Pokémon, ou até mesmo jogador de Pokémon TCG. Mas você falar que ele não é merecedor de estar num lugar onde ele foi convidado para estar, aí eu já acho que você está desmerecendo quem essa pessoa é, você está desmerecendo o trabalho dela, você está falando um monte de coisa. Se o seu pensamento é, poxa, eu acredito que o Kaká deveria ter sido chamado em vez do Luba. Por quê? Porque o Kaká ele faz os vídeos mais históricos sobre Pokémon e coisas do tipo, e o Luba não. Então você poderia ter falado assim, o Kaká merecia por causa disso, isso, e o Luba não faz tanto conteúdo disso especificamente. Você poderia argumentar. Assim como vai ter gente que vai argumentar falando, pô, o Kaká não merecia estar lá. Por quê? Porque quem merecia era o fulano de tal que faz vídeos de TCG, né? Então, digamos lá, tem o Diário TCG, né? O grande Jean, um grande salve aí, beijaço nele. Esse cara, ele faz vídeo de TCG e ele já foi jogador de alto nível em TCG. Ele já foi um dos melhores jogadores do Brasil de Runeterra, joga muito bem todo jogo que ele pega na mão de cartinha assim. O cara é o mestre, é o ninja dos jogos de carta. Esse cara talvez mereceria estar como convidado para um torneio desse, porque ele ama Pokémon, 2, ele tinha uma loja, ele era vendedor numa loja de cartas de Pokémon, e 3, ele é um jogador que ele só não é profissional porque ele não quer, mas ele poderia muito bem ser jogador profissional de jogos de carta. Então, esse cara talvez mereceria mais que o Luba e que o Kaká, porque, poxa, o Kaká não faz conteúdo de TCG e o Luba também não, ele faz, então eu acho que ele mereceria mais, não concorda comigo? Mas aí eu vou falar que o Luba não merece ou que o Kaká não merece, não é a palavra certa. Você não pode utilizar isso, porque você está desmerecendo o trabalho que aquela pessoa fez para chegar até ali. Se essa pessoa foi reconhecida, tem algum motivo, tem algum valor. O Luba, ele fez um vídeo que tá nesse canal de Pokémon dele, onde ele explica aqui, esse vídeo aqui, a minha resposta. 2 dias atrás, 31 mil visualizações. Nesse vídeo, ele explica que, por exemplo, ele foi convidado já várias vezes para ir nesses torneios de TCG, e ele foi procurar a Pokémon Company, ele que foi atrás, ele que conversou, ele que pediu, ele que falou, a network dele que foi atrás, a network que negociou. E foi, tipo, um esforço da parte dele de conseguir esse convite pra ir pra lá, entendeu? Os caras devem ter gostado do trabalho que ele fez, porque já faz alguns anos que ele tem ido nesses torneios, e resolveram só chamar novamente ele pra participar, entendeu? Só que entenda algo muito importante. O Luba não está indo para cobrir o evento, ele está indo para participar do evento como um convidado especial. E muita gente não entende a diferença entre os dois. Se um influencer é convidado para ir no evento, geralmente esse influencer está indo só para ver o evento, não para pegar e fazer vídeo do evento. A ideia da empresa é, obviamente, utilizar-se, né, dos números altos que o influencer tem. Então, pô, eles pensam, vamos pegar e chamar o cara para vir para cá, ele vai ficar feliz, vai ter a validação, né, do trabalho dele. Já falei, o influencer ele é movido por duas
duas coisas, validação e dinheiros. Se você não quer pagar dinheiros pro cara estar no seu evento, então você chama um cara que gosta muito de Pokémon, mas faz outro tipo de conteúdo. E é justamente o caso do Luba. O Luba, ele vai querer ir e até mesmo vai pagar pra ir, como é o caso, ele pagou pra ir por validação, porque ele queria estar perto dos criadores de Pokémon, porque isso é importante pra ele, entendeu? E não é pouco dinheiro. Quanto que você acha que tá valendo uma viagem até o Havaí hoje? Quanto que tá valendo um passaporte norte-americano? Quanto que está valendo um hotel lá no Havaí? E quanto que está valendo a comida e outras coisas mais que você vai ter que pagar nessa viagem? Porque você vai comer, né? E aí você fala, ah, mas lá é mais barato. Lá, beleza, você vai pagar, sei lá, $1 numa coisa lá. Mas, poxa, multiplica. E ainda tem uns impostos a mais que você paga por estar comprando diretamente. Então, não é pouca grana que você tem que gastar. É uma viagem que pro Havaí hoje, eu diria pra você que você vai gastar uns 10 ou 15 mil reais mais ou menos por pessoa. Não na viagem em si, mas em todo o resto, entendeu? Então 10, 15 mil reais por pessoa, pagando a viagem, alimentação, estadia, coisas no geral que você vai comprar por lá e assim por diante. E impostos também que você vai pagar, tanto lá quanto aqui. Então isso é uma coisa importante que a gente tem que entender. Então 15 mil reais por pessoa. E pra ir pra um evento desse sem estar trabalhando no evento, você dificilmente vai ser chamado para um evento sendo pago para você ir pro evento. Dificilmente mesmo. Geralmente quando você é contratado para fazer um serviço, você oferece seus termos, se o cara aceita, beleza. No caso do Luba, digamos assim, os caras ofereceram os termos dele, o Luba aceitou, o Luba foi lá e fez 3 vídeos, beleza, tá aí. Se o Luba não entregou conteúdo suficiente, isso não é problema seu que tá com raiva, é problema do Luba, porque aí é o Luba que não vai ser contratado futuramente. Mas como eu disse, o Luba não foi chamado para trabalhar, o Luba foi chamado para assistir, atender ao evento, e ele não paga isso. Aliás, ele não é pago para isso, ele não recebeu os lugares, ele só recebeu a estadia no máximo. Então as pessoas que falam, ah, mas fulano de tal merecia, porque o Luba tomou o lugar. Não, não tomou. Isso, inclusive, o Luba explica muito bem no vídeo dele. Ele fala que rolou um fake news aí. Uma página fez uma postagem falando que o Luba tinha sido contratado, né, contratado não, né, chamado para cobrir o evento, coisa que não é. E, tipo, não só cobrir o evento, como representar o Brasil, que também não é verdade. E aí o Luba entrou em contato com a página, os caras colocaram a errata deles. Só que tem um problema. Essas páginas são muito sacanas. Eu não sei qual foi a página que fez esse tipo de coisa, mas geralmente no ex-Twitter acontecia muito disso, de o cara postar um bagulho fake news, ser comprovado fake, aí ele vai lá embaixo e escreve, ah, desculpa aí galera, tá errado isso aí, não leva isso em consideração não. Aí a postagem de cima tá com 1 milhão. E a de baixo tá com 5 mil visualizações, onde tá errata. E sabe o que é pior? Ele deixa de cima rodar porque tá com 1 milhão. E a de cima vai rodar mais e mais e mais. E aquele fake news, a Choquei fazia muito disso, tá? Eles postavam fake news, aí a galera falava, isso é fake, Choquei. A Choquei falava lá embaixo, desculpa aí galera, é fake. Ou fazia uma nova postagem falando que era fake, sendo que a postagem nova ia pegar 5 mil visualizações e a original tava com 1 milhão. E aí, essa que tá viralizada vai pegar mais, viu? Então, aquela postagem de 1 milhão que você descobriu que era fake, agora ela tá com 2 milhões, ela dobrou de visualização. E aquela postagem que você fez de errata, de 5 mil, dobrou. Mas olha só a diferença, de 5 para 10 mil de pessoas viram que aquilo é mentira, enquanto 1 milhão de pessoas. Então quer dizer que 995 mil pessoas vão sair da sua postagem achando que aquilo é fake. E é o que essas páginas fazem o tempo inteiro. Eles colocam, tipo, uma nota pequena dizendo que foi uma errata quando aquilo viraliza. Então o cara fez a postagem e viralizou. Todo mundo começou a ficar indignado. Pô, o Luba vai ser o único representante do Brasil? Por que o Luba? Por que o Luba não sei o quê? Sendo que não era bem esse o caso. E aí entra justamente essa questão, que o Luba entrou em contato e os caras, em vez de deletarem a postagem ou pedirem desculpas e outras coisas mais, não. Eles aproveitam que tá viralizando e mantêm a viralização e colocam uma erratinha lá e colocam, não, desculpa aí galera, não sei o que e tal. Eu entendo que muita gente vai falar, ah, mas veja bem, a página não é tão sacana assim. Na verdade, na maior parte das vezes são. Pelo amor de Deus, não dá. Você não vai me enganar falando que os caras eles têm uma índole boa de chegar lá e fazer uma postagem super clickbait que afeta a vida de outra pessoa e depois na hora de fazer uma retratação só colocar uma side note ali e ainda nem deletar a parada, você ainda ter acesso a isso, tá? Desculpa, mas eu não acredito nisso não. Bom, a questão é, então beleza, esse fake news acabou indo pra comunidade de Pokémon, que acabou assumindo então que o Luba seria o único representante brasileiro que estaria no Pokémon TCG, sendo que, primeiro, o Luba não joga TCG, o Luba falou que queria jogar profissional Pokémon, ele produz conteúdo de Pokémon, mas ele teria outras pessoas que poderiam estar fazendo esse tipo de conteúdo no lugar dele, visto que são criadores de conteúdo mais ativos. Só que tem um ponto aqui, clã.
ao mesmo tempo que você pega e argumenta que o Luba não é merecedor, porque o Luba, ele basicamente não é pokéfanático o suficiente, eu posso argumentar qualquer situação desse tipo, porque é a mesma coisa da política. A pessoa nunca é esquerda o suficiente ou direita o suficiente se você quer cancelar ela, entendeu? E a mesma coisa vale aqui, você pode pegar e argumentar que o fulano de tal lá, que tem 50 mil vídeos de Pokémon e que faz vídeo de curiosidade de Pokémon, posta shorts e movimenta 5 milhões de visualizações por mês, é muito maior e mais importante e mais desejado ter esse cara como representante do Brasil, numa situação onde nem tem representante, né? Mas vamos dizer que ele vai representar o Brasil do que o Luba. Mas ao mesmo tempo eu posso falar, pô, mas o Diário TCG, ele faz vídeo de Pokémon competitivo, o cara é profissional, ele vai cobrir, falando sobre o que tá acontecendo dentro do jogo. Ele não vai só aparecer feliz e tirando foto com o Pikachu, entendeu? É isso que você quer que represente o Brasil? Você abraçar a porra do Pikachu, caralho? Não é assim que funciona, desculpa galera, me excedi agora um pouco, mas é mais ou menos isso. Então, eu posso argumentar em qualquer situação, de que, o fulano de tal merece mais. O Jean, ele é profissional de TCG, logo ele seria melhor escolhido para falar sobre TCG do que o Luba, o Kaka, o Ligengar ou qualquer outro criador de Pokémon. Não faz sentido na minha ideia, entendeu? E aí o Luba veio, falou bastante sobre isso, explicou bem a situação. Só que aí o Luba peca num ponto específico e ele sabe que ele está errando nisso. E ele falou sobre isso, que é se sentir afetado por essas coisas que são ditas na internet sobre ele. Por mais que ele disse, né, que ele está se importando cada vez menos sobre esse tipo de coisa. E isso é importante pra gente criar uma casca e se afastar. O problema é a outra coisa que ele também fala, que é sobre as pessoas fazerem a gente acabar odiando coisas na internet. Então, quantas coisas eu não deixei de gostar porque a comunidade é muito tóxica? Quantas coisas eu não deixei de falar porque as pessoas me xingam? Quantas vezes eu peguei e entrei num fórum e eu senti que aquilo que eu gostava tanto, que eu queria conversar com outras pessoas, acabou decaindo? Porque é sempre aquilo, alguém quer ter uma piroca maior que a outra o tempo inteiro. Olha só, eu sou nível 352. Você é um lixo, 352, eu sou 355, meu amigo. Aí assim, e viram as discussões assim, entendeu? Quem é o maior power level ali de Pokémon? Quem é que sabe mais de Pokémon? Quem é que sabe que o Mew, por exemplo, é o Pokémon primordial? Quem é que sabe que o Arceus é o deus do Pokémon? Quem é que sabe que o Dito pode ter sido um clone do Mew? Eu sei, você não sabe, então eu sou melhor, então eu devo ir pro evento do Pokémon e tal. Sendo que a culpa não é do criador de conteúdo por estar sendo chamado para um evento, a culpa é da empresa que está chamando, né? Mas não vamos distanciar muito. E aí o Luba, basicamente, ele falou sobre vezes que ele se sentiu mal e que as pessoas estão fazendo quase ele odiar Pokémon por causa disso, mas que ele não vai odiar porque ele ama muito. Só que o Luba se importa muito, é uma pessoa que ele se afeta muito com as coisas que são ditas sobre ele na internet. Eu acho que é por isso que tanta gente odeia o Luba especificamente. O Luba é uma pessoa, entre aspas, fácil de você amar e fácil de você odiar também, porque é uma pessoa que tem opinião, que tem posições duras, que às vezes não agradam a gente, mas faz parte da gente pegar e discordar, né? Só que algumas pessoas não têm inteligência emocional o suficiente para entender que discordar é importante. Inclusive eu me sinto um pouco como o Luba, talvez eu seja a mesma coisa que ele, porque eu também sou uma pessoa que tenho muitas opiniões, sou uma pessoa que conversa com muita gente, então eu sou fácil de get along, mas ao mesmo tempo tem muitos haters, muitas pessoas que me xingam, muitas pessoas que me odeiam. Então acho que talvez seja da gente, às vezes a nossa personalidade, sei lá, faz com que as outras pessoas não gostem da gente só pelo jeito que a gente é, do jeito que a gente fala, do jeito que a gente é ativo, coisa do tipo, sabe? E sei lá, pode ser isso que tenha acontecido, né? Então, muita gente vai falar merda do Luba. E o Luba, ele se sente muito afetado por essas coisas e geralmente ele responde muito essas coisas. Eu acho que isso dá mais força pra esse tipo de situação de ódio. O ideal seria ele só esquecer esse tipo de coisa, porque pra mim é um absurdo isso, cara. E lembrando, Khan, não são críticas que estão sendo feitas ao Luba, são ataques pessoais que estão sendo feitos ao Luba. E outra coisa, esses comentários, eles não são cancelamento para as pessoas que estão xingando, estão só criticando. Mas para que você acha que vai servir esse comentário? Para fazer com que o Luba não pegue um trabalho lá na frente? Para que uma empresa não contrate o Luba? Porque o Luba, ele é polêmico, entre aspas? Porque o Luba não vai mais em nenhum evento de Pokémon? Porque senão as pessoas vão xingar, entendeu? Isso é o que? É um cancelamento, o cara vai perder trabalho, o cara vai perder outras coisas, ele pode processar essas pessoas, inclusive, e ganhar vários processos aí. Recentemente a Vizedec passou por uma situação muito parecida, onde ela tinha feito declarações em 2020, essas declarações foram trazidas à tona recentemente, e isso acabou cancelando e fazendo ela perder trabalhos, e a mesma coisa vale pro Luba, porque não é a primeira vez que estão tentando cancelar o Luba. Já teve algumas declarações que ele fez, que as pessoas tiraram fora de contexto para dizer que ele era transfóbico, outras coisas mais, e cancelar ele. Então o Luba é uma pessoa que sempre tá em alvo dessas pessoas, elas sempre são más com ele, elas querem derrubar ele, elas querem quebrar o conteúdo dele e outras coisas mais. E esse é mais um exemplo disso.
E eu acho que o fim do Twitter, no final das contas, vai ser muito bom pro Luba e pra outros criadores de conteúdo que acabam sendo cancelados com essas mentiras que acontecem o tempo todo. A pessoa se baseia numa mentira e usa essa mentira pra justificar todo o ódio que ela quer destilar contra aquele criador de conteúdo, que é o caso aqui. O Luba não foi chamado pra fazer cobertura de nada, ele foi chamado como um convidado, tá muito simples isso. E outra coisa, ele não tirou o lugar de ninguém, porque não é só um convite, que tem vários, inclusive teve outros criadores que foram. Eu acho que o maior portão aqui que impede que um criador vá lá no Havaí fazer o torneio de TCG é justamente o dinheiro da passagem que você vai ter que pagar. E lembrando, clã, uma coisa muito importante que a gente tem que falar, tipo, não foi só o Luba lá, ele não foi o único brasileiro que tava lá, tinha outros brasileiros que estavam lá atendendo o evento. E você pode argumentar, ele não era merecedor, mas isso é uma coisa que pode servir pra qualquer situação. Tanto que as pessoas usam o argumento de ele não é merecedor porque é um argumento fácil de você colocar. Mas o Luba não faz conteúdo de Pokémon. O cara, ele tem um canal de Pokémon, ele faz vários vídeos de Pokémon, ele já foi em eventos de Pokémon, ele tem várias tatuagens de Pokémon, ele gosta de Pokémon, mas ele não é merecedor. Por quê? Porque ele não fala de tal Pokémon. Aí eu vou falar, tá bom, e esse cara que você falou que poderia estar lá, talvez ele não seja tão merecedor que nem o Diário TCG. O Diário TCG mereceria estar mais lá. E aí? Qual é o argumento que você vai utilizar contra mim? Entendeu? Então é isso, meus amigos. Aqui, eu também, eu mereço ir no evento Pokémon, eu tenho tatuagem do Bulbasaur. Agora que eu não mereço mesmo não, né? Agora já era, caiu a máscara, caiu a máscara. Muito obrigado por assistir esse vídeo, um grande beijo, a gente se vê depois.